pessoal, olha só. Esse nosso bloco é sobre exercícios de ortografia. Olha, como eu tinha dito no bloco anterior, tenta responder exercícios da banca que vai organizar o concurso que você vai tentar, obviamente, né? Mas é claro que você não vai deixar de fazer exercícios de outras bancas, né? Exercícios de outras bancas. Mas foca na banca que vai organizar o concurso que você vai tentar. Tudo bem? Beleza? Então eu trouxe aqui exercícios de várias bancas, certo? Bom, o que eu tenho? Vamos lá. Vamos começar? Vamos ver? Preparados? Preparados aqui? Preparados aqui? Preparados aqui? Preparados aqui? Então vamos lá. Primeira questão. Será que dá para visualizar? Dá, né? Tranquilo. Pequenininho. Ficou menor. Mas dá para visualizar. Olha. Nós temos aqui Sesgran Rio 2014. Uma prova da Petrobras. Conhecimentos básicos. Todos os cargos em nível superior. E começa assim. A expressão em destaque está grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Olha. Questão sobre o uso dos porquês. Você ainda lembra disso? Você ainda lembra isso? Ou você ainda se lembra disso? Depois a gente vai trabalhar com regência, né? Você ainda lembra isso? Ou você ainda se lembra disso? A gente vai ver que o verbo lembrar só pode pedir preposição de se vier acompanhado por pronome oblíquo átono, certo? Então tem o seguinte, olha, letra A. A internet, tal como a conhecemos, aberta, livre e democrática, é um fenômeno sem igual porque é incontrolável. O que você acha? A internet, tal como a conhecemos, aberta, livre e democrática, é um fenômeno sem igual porque é incontrolável. Porque, junte com acento, certo ou errado? Errado. Por que errado, Tiago? Aqui eu posso substituir o porquê pela palavra pois. Né? Isto é, a internet, tal como a conhecemos, aberta, livre e democrática, é um fenômeno sem igual, pois é incontrolável. Pois é incontrolável. Certo? Então posso substituir pela palavra pois. Letra C. Os professores que pesquisam os cursos à distância explicaram o porquê do sucesso atual da educação via internet. Olha, explicaram o porquê, porque separado e com acento? Não. Porque aqui tem que ser junto e com acento. Junto e com acento. Por conta de quem? Do artigo que aparece aqui, certo? Então, letra B errada, que apareceu como C aqui, esquece. Letra B. Letra C agora. As melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência porque oferecem na rede cursos inteiros de graça. Olha, as melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência, pois oferecem na rede cursos inteiros de graça. Eu posso substituir o porquê pela palavra pois, portanto a resposta vai ser a letra... Tá aqui como B, mas é a letra C, né? A, B, C. Tudo bem? Letra D. Os cursos na internet começam a ter peso fora do mundo virtual porque várias instituições começaram a aceitar créditos conquistados online. Olha, esse porquê tem que ser junto e sem acento. Pois várias instituições começaram a aceitar créditos. Junto e sem acento. Né? Letra E. Por que a revolução da educação online de alto nível já se tornou de fato uma realidade em todo o mundo? Bom, aí o porquê não pode ser junto e sem acento. Ele tem que ser separado e sem acento. Separado e sem acento. É início de pergunta. Se é início de pergunta, tem que ser separado e sem acento. Então a resposta é essa aqui, olha. As melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência, pois oferecem na rede cursos inteiros de graça. Tudo bem? Tranquila essa questão aqui dos porquês? Beleza. Vamos para a segunda questão. Vou tomar minha água aqui. Vamos lá. Seguinte. Assinar a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com um pronome interrogativo grafado como porquê. Ele quer aqui que você tenha o porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. Letra A. As pessoas não fazem coleta seletiva porque não sabem a importância disso? Olha, pessoal, o porquê aqui tem que ser junto e sem acento. Tiago,
Mas não é uma pergunta, é pergunta. Mas o porquê não está no início da pergunta. Eu só tenho obrigação de usar o porquê separado sem acento se for no início de uma pergunta. Mas olha o detalhe aqui. Eu posso, em vez de colocar o porquê aqui, eu posso colocar a palavra pois. As pessoas não fazem coleta seletiva pois não sabem a importância disso. Eu posso substituir pela palavra pois. Posso colocar a palavra pois. Então, se eu posso colocar a palavra pois, o porquê tem que ser junto e sem acento. Junto sem acento. Letra B. Queria saber por que vemos o lixo colocado nos passeios fora dos dias de coleta. Queria saber por que motivo vemos o lixo colocado nos passeios fora dos dias de coleta. Por que motivo? Eu posso colocar a palavra motivo após o porquê. Então, porquê tem que ser separado e sem acento. Queria saber por que motivo separado e sem acento. Letra C. Não sei bem por quê. Mas muitas pessoas não atenderam ao pedido do diretor. Não sei bem por quê, mas muitas pessoas não atenderam ao pedido do diretor. Olha, porque separado e com acento, ao final de frase, separado e com acento. Tiago, final de frase? Mas o final de frase não é aqui? Não, isso aqui também é final de frase. Lembra, o que é uma oração? Oração é toda frase que possui verbo. Toda frase que possui verbo é uma oração. Toda frase com verbo é oração. Então entenda, se toda frase com verbo é uma oração, quantas frases eu tenho aqui? Vamos ver? Dá uma olhada aqui, você que está de frente. Dá uma olhada aqui. Não sei bem porque é uma oração. Porque eu já encontrei um verbo saber. Mas muitas pessoas não atenderam ao pedido do diretor, segunda oração. Porque eu encontrei mais um verbo, que é o verbo atender. Então, se eu tenho duas orações, em que momento terminou a minha primeira oração? Não sei bem por quê, terminou na vírgula. Então, se terminou a oração ali, terminou a minha frase. Se terminou a frase, é final de frase. Se é final de frase, separado e com acento. Separado e com acento, certo? Então, letra C não é a nossa resposta. Letra D, o fato de o país ser rota de petroleiros explica o porquê do desaparecimento dos recifes de corais. Olha quem apareceu aqui, um artigo. Se apareceu o artigo, o porquê tem que ser junto e com acento. Tem que ser junto e com acento, já que há um artigo antes, o porquê foi substantivado. Então a única resposta que eu posso marcar é a letra B de bola. Queria saber por que motivo vemos o lixo colocado nos passeios fora dos dias de coleta. Eu posso colocar a palavra motivo após o porquê. Tranquilo? Fácil demais? É tranquilo. Olha, língua portuguesa sempre é fácil assim. Não caia na onda do pessoal que diz português é muito difícil, que eu não consigo aprender. Isso é papo furado. Olha, o pessoal que quer que você não passe, na verdade. Entenda, português é fácil. Agora, se você me diz assim, Tiago, português é um assunto curto, é uma disciplina curta, traz pouco conteúdo. Aí eu já não concordo. Português é uma disciplina gigantesca, talvez infinita, né? Por isso, talvez a dificuldade de muita gente é, na verdade, em lembrar todos os casos. Mas difícil, saia dessa, né? Não caia nessa onda. Vamos para a terceira questão? Terceira questão diz assim: pode-se afirmar que, das frases abaixo, a única correta é, letra A imprensa condenou o político porque este teria agido de forma antiética. Pode ser porque separado sem acento? Não. Porque eu posso dizer, a imprensa condenou o político, pois este teria agido de forma antiética. Pois este teria agido de forma antiética. Então, seria o porquê junto e sem acento. Letra B. Já se sabe por que a imprensa condenou o político. Já se sabe por que motivo a imprensa condenou o político. Se eu posso colocar a palavra motivo após o porquê, como é que tem que ser o porquê mesmo? Separado e sem acento. Separado e sem acento. Dá uma olhada para cá. Letra C. Por que a imprensa condenou o político? Por que a imprensa condenou o político? Olha, porque separado e sem acento, no início de uma
pergunta. Por que separado sem acento? No início de uma pergunta. Então tem que ser separado sem acento, ele colocou separado e com acento ali, né? Falso. Letra D. As razões por que a imprensa condenou o político não foram esclarecidas. As razões pelas quais a imprensa condenou o político não foram esclarecidas. Eu posso substituir por quê por pelas quais. As razões pelas quais a imprensa condenou o político não foram esclarecidas. E letra E. É importante saber por que a imprensa condenou o político. É importante saber por que motivo a imprensa condenou o político. Se eu posso colocar a palavra motivo após o porquê, como é o porquê? Separado e sem acento. Tudo bem? Qual é a nossa resposta? Letra D, de doido, de dado, certo? As razões pelas quais a imprensa condenou o político não foram esclarecidas. Resposta letra D, de dado. Quarta questão. Uma questão que vai misturar aí vários pontos de ortografia. Um até que eu não citei, a gente vai citar, vai ver agora, certo? Assinale a opção em que a palavra destacada foi corretamente empregada. Então nós temos aí, as mulheres estavam meio nervosas por terem que falar em público. Isto é, as mulheres estavam um pouco nervosas por terem que falar em público. Olha, sempre que você conseguir substituir a palavra meio por um pouco, a palavra meio não poderá flexionar. O que é não flexionar, Tiago? Não flexionar é não poder ter plural, é não poder ter feminino, né? Isso ela sempre vai ficar no singular, e no masculino, que é a forma pura, vamos dizer assim, né? Que a gramática considera. Então as mulheres estavam meio nervosas por terem que falar em público. Isto é, um pouco nervosas, né? Por terem que falar em público, certo? Certo, Tiago? Certíssimo. Se está certo, a resposta já é a letra A, certo? Então vou para a letra B. Naquele dia, mais ninguém apareceu no departamento. Naquele dia, mais ninguém apareceu no departamento. Mais com I, indicando quantidade de pessoas. Mais ninguém apareceu no departamento. Letra C. Por que você não concorda com esse procedimento? Porque separado e sem acento. Por que você não concorda com esse procedimento? Porque separado e sem acento, né? No início de uma pergunta. Então, letra C está errada. As palavras foram mal empregadas naquela situação. Não dá para dizer que as palavras foram bom empregadas, né? Elas foram bem empregadas. As palavras foram bem empregadas, né? É aquela história, né? Não coube a palavra bom no lugar da palavra mal, então não pode ser mal com U, porque mal com U sempre é igual a bom. Se não coube a palavra bom, obviamente que vai ser mal com L, né? Então mal com L aí nessa letra D. Ele estava com medo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não demonstrava, né? Então o mas aí é sem I, M-A-S, mais sem I. Tudo bem? Quinta questão. Lembrando que a resposta da quarta foi a letra A. As mulheres estavam meio nervosas por terem que falar em público. Um pouco nervosas, certo? Quinta questão. A alternativa em que o vocábulo destacado está incorreto é uso dos porquês, certo? Incorreto. A justiça por que se luta é utópica. Dá para dizer ali, a justiça pois se luta é utópica? Não, não dá. Então eu já sei que está errada a letra A e é nossa resposta também a letra A, né? Por quê? A justiça pela qual se luta é utópica. Quem luta? Luta por algo. A justiça pela qual se luta é utópica. Quem luta, luta por algo. Então, eu vou utilizar aí o porquê separado e sem acento. A justiça pela qual se luta. Letra B. Qual será o porquê de haver tantas injustiças? Certíssimo. Porque aparecendo após o artigo tem que ser junto e com acento. Letra C. Os cristãos não devem respeitar as leis injustas. Por quê? Porque separado e com acento final de quê? De frase. Final de frase. Letra D. Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra. Isso ocorre pois alguns dizem uma coisa e fazem outra. Pois alguns dizem uma coisa e fazem outra. Então, porque junto
e sem acento, certíssimo. Única errada, a letra A. Tudo bem? Então vamos lá. Sexta questão. Sobre a grafia das palavras, é incorreto afirmar que na frase, ele quer, na verdade, a alternativa que vai fazer um comentário correto sobre a frase que ele coloca, né? Deixa eu beber água aqui, assim eu não termino a gravação. Vamos lá. Maravilhosa essa água. Olha, letra A. A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o estado de Pernambuco. A palavra perda está grafada corretamente. Certíssimo. A palavra perda está sim grafada corretamente. Certo? Tiago, qual a diferença de perda e perca? Perca é verbo. Perca é verbo. Não perca o livro. Eu dei o livro para você, não perca o livro. Né? Verbo perder, no imperativo, né? Pode ser o presente do subjuntivo também. Não perca o livro. Presente do subjuntivo. Não perca o livro. Pode ser dessa forma também. Né? E perda? Perda é um substantivo. A perda do ente querido. A perda, né? Perda aí, substantivo aparecendo após um artigo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Então, vamos lá. A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o estado de Pernambuco. A palavra perda está grafada corretamente, sim. Veja que ele colocou um artigo indefinido aqui, né? Uma grande perda. Colocou um adjetivo também antes, né? Mostrando que isso aqui realmente é um substantivo. Letra B. Lembrando que ele quer a resposta incorreta e não a correta, certo? Questão da UPNet 2014, né? Letra B. Os assistentes de saúde têm enfarte quando recebem os seus contra-cheques. A palavra enfarte também pode ser grafada assim. Infarto e infarte. Certíssimo. Olha, na verdade, eu tenho uma quarta grafia que seria com E no início, infarto, terminando com O. Então são 4 grafias. Enfarte, infarto, infarte e infarto. As 4. Aceitas, certo? Só que entenda, entre os médicos, a grafia com E não funciona. A palavra começada com E, que começa com E, não funciona. Né? Tanto é que a sigla para infarto agudo do miocárdio é IAM, infarto agudo do miocárdio, IAM, né? E por isso que os médicos só aceitam, quer dizer, só utilizam, né? Infarto ou infarte, né? As duas formas aí aceitas. Letra C. Moro numa casa geminada onde há muitos germes. A palavra geminada está grafada corretamente. Olha, pessoal, está grafada corretamente. Só que ele fez aí um jogo de palavras para você se confundir e você achar que a casa geminada é a casa que possui germes. Como você vê germes aqui com R, você acha que geminada teria R também aqui. Mas geminada não tem nada a ver com casa que possui germe. Geminada é a casa colada na outra, né? Isto é, moro numa casa colada na outra casa. Uma casa geminada, onde há muitos germes. Está dizendo que essa casa em que ele mora existem germes. Mas não tem nada a ver com geminada, né? Então tá tudo certo aqui, correto, sem bronca. Letra D. Não perturbe gente doente. A palavra perturbe está grafada corretamente. Errado. Não existe perturbe, existe perturbe. Perturbe, né? Com R. Tudo bem? Não perturbe. Letra E. Só os pobres de coração cometem estupros. A palavra estupros está grafada corretamente. Está corretamente grafada. Sim, estupros se escreve dessa forma. Tiago, existe a palavra estrupo? Existe. Só que não tem nada a ver com a violência sexual. Estupro é a violência sexual. Estrupo é ruído, barulho. Palavra arcaica que ninguém usa mais, né? Mas existe a palavra estrupo, está no dicionário. Estrupo significa ruído, barulho, né? E estupro é a violência sexual, né?
Tudo bem? Então vamos lá, a nossa resposta aqui foi a letra D, porque o correto não é perturbe, é perturbe, com R depois do U. Tudo bem? Então vamos lá. 7ª questão de preenchimento aí dos espaços. Uma questão da IBFC 2013. Assinala a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O prazo foi estendido e a inscrição será de 16 a 20 de outubro. O prazo foi estendido e a inscrição será de 16 a 20 de outubro. Olha, pessoal, como seria estendido? Com X ou com S? O que você acha? O que você acha? Já pensou? Pensou? Estendido com X ou com S? Estendido é com S. Estendido é com S. Tudo bem? Por que, Tiago? Vem do verbo estender, que é com S. Mas, Tiago, estender não significa aumentar a extensão? É. Mas extensão não é com X? É. E por que estender é com S? Não tenho a mínima ideia. Nem você vai procurar saber. Veja, de uma coisa eu tenho certeza. Estender, que hoje é um verbo escrito com S, no latim era escrito com X. O verbo era estendere. Estendere no latim com X. E extensão no latim também era com X. Extensiones no latim, né, com X. As duas palavras eram com X. Só que ao longo da história, o verbo estender, por algum motivo, ninguém sabe como, mudou do X para o S. Estender hoje se escreve com S, enquanto a palavra extensão continua sendo escrita com X. Então, aqui como é estendido, que é o particípio do verbo estender. O que é particípio, Tiago? O verbo terminado em adoído, né? Como é o particípio do verbo estender, estendido vai ser com S. O prazo foi estendido e a inscrição será de 16 a 20 de outubro. Olha, pessoal, aí ele trabalhou também nessa questão, crase, né? Então ele trabalha crase nessa questão, certo? Só que crase a gente não viu, tudo bem? Então vou dizer a você como é que é aqui, rapidamente, como eu devo fazer, mas não se preocupe se você não entender por enquanto, né? Então, olha, o prazo foi estendido com S e a inscrição será de 16 a 20 de outubro. Ali eu não posso colocar o A com um acento grave, isto é, não ocorre crase nesse caso. Então a nossa resposta é a letra D de dado. Tiago, e por que não pode ocorrer crase ali nesse caso? Porque assim, olha, sempre que você quiser indicar data, duas datas dessa forma, você vai notar se antes da primeira data aparece apenas uma preposição de. Tá aqui, olha, preposição de. Se isso acontecer, não pode ocorrer crase aqui, né? Não ocorre crase. Sempre assim, certo? Da mesma forma com dias da semana. Abrirei a loja de segunda a sexta. Abrirei a loja de segunda a sexta sem crase. Mas se eu digo que eu abrirei a loja da segunda a sexta, aí sim o acento grave deve ser colocado, né? Então eu sempre digo assim, olha, se aparece de, crase não há. Se aparece da, crase há. Sempre pensa dessa forma. Tudo bem? Resposta letra D da 7ª questão. 8ª questão. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Olha, espera-se que o rapaz tenha bom senso. Como é que é esse senso? Senso é com S. Olha, senso com C, pessoal, só pode ser uma coisa. Pesquisa feita pelo IBGE. A pesquisa do IBGE. O recenseamento, né? É o senso com C. Senso com S pode ser senso crítico, senso de humor, senso de juízo, como ele coloca aqui, né? Espera-se que o rapaz tenha bom senso, né? Com S. O paciente corre risco eminente ou iminente? Ele corre risco iminente. Próximo, está próximo. Eminente significa superior, elevado. Eminente é elevado. Iminente é aquilo que está próximo. Então qual é a resposta? A resposta é letra D de dado, senso com S e iminente com I. Então essa foi uma questão da IBFC 2013 EBSER.
Próxima questão. Opa, passei demais aqui. Próxima questão, na verdade, é uma questão que não é de concurso, é uma questão de preenchimento com as palavras que nós estudamos em ortografia, certo? Algumas palavrinhas que nós estudamos em ortografia, só para a gente relembrar, certo? Fazer aqui nossa revisão final de ortografia. Preencha os espaços abaixo com uma das palavras entre parênteses. Eu tenho aí, olha, 4 minutinhos para a gente fazer essa questão. Número 1. Onde vais com tanta pressa ou aonde vais com tanta pressa? Aonde vais? Porque quem vai a algum lugar. Aonde vais com tanta pressa? Né? Chegamos onde queríamos ou aonde queríamos? Chegamos aonde queríamos. Quem chega, chega a algum lugar. Então chegamos aonde queríamos. Tudo bem? 3. Onde fica aquela loja ou aonde fica aquela loja? Onde? Porque a loja fica em algum lugar. Então o verbo não pediu preposição a. Se não pediu preposição a, não pode ser aonde, tem que ser onde. Onde fica aquela loja? Os livros estão onde você queria ou aonde você queria? Estão onde você queria. Quem está, está em algum lugar, certo? Rodrigo nunca está de mau humor, com U ou com L? Com U, porque não está de bom humor. Encaixa a palavra bom, tem que ser mal com U. 6. Ele não é mau aluno, ele não é bom aluno, então é mal com U também. Né? Posso trocar pela palavra bom? Vai ser mal com U. E se não encaixar a palavra bom? Vai ser mal com L, automaticamente. Nosso time jogou muito bom? Não. Então, não. Eu não posso colocar a palavra bom, não pode ser mal com U. Tem que ser mal com L. Nosso time jogou muito mal com L. Isto é, advérbio de modo. Foi o modo como o time jogou. A discórdia é um grande mal, né? Mal com L. É um substantivo. A discórdia é um mal. É um grande mal. É um substantivo, mal com L. Não dá para dizer que a discórdia é um grande bom. Então não encaixa, né? Mal entrou e já foi reclamando de tudo. Isto é, assim que entrou, foi reclamando de tudo. Eu posso substituir a palavra por assim que ou logo que. Então é uma conjunção temporal, né? E 10. Ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Isto é, ele cedeu os direitos autorais. Ele fez a cessão dos direitos autorais, cessão com C e 2 S. Deixa eu ver se terminou. Não. O casal viu o filme na sessão das 8. Sessão com S e 2 S. Aqui, sessão das 8. Visitamos a sessão de esportes. Frases que eu até já tinha colocado para vocês, né? Visitamos a sessão de esportes, sessão com cedilha. Fizemos uma seção horizontal no plano geométrico. Pode ser seção com cedilha, pode ser secção, certo? Em Portugal, mais usado. Houve uma palestra acerca de problemas locais, sobre problemas locais, acerca de, tudo junto. Há cerca de um ano nós chegamos aqui, há cerca de um ano, indicando o tempo passado, verbo haver. A gente já tinha visto essas frases aí. 16. Há cerca de 100 pessoas naquela sala. Verbo haver. Existem cerca de 100 pessoas naquela sala. 17. Cerca de 30 pessoas vieram ao encontro. Cerca de, aproximadamente 30 pessoas vieram ao encontro. A casa fica a cerca de 100 metros da praia. A cerca de, só com a preposição a. Fica a 100 metros da praia. A gente já tinha visto isso também. Estamos a cerca de 10 minutos da praia. Isto é, verbo haver aí, né? Não, a preposição a. Estamos a cerca, indicando distância, né? Só a preposição a aqui. E aí, nós finalizamos nossos exercícios, finalizamos nossa aula, né, de ortografia. Tudo bem? Então, nas próximas aulas, nós iremos trabalhar na sequência com acentuação. Até a próxima. Tchau, tchau.